projeto de missões, ou projeto missionário. Se você é um missionário, um líder de missões, um pastor em uma igreja engajado com a obra missionária e gostaria de montar um projeto missionário, eu aconselho você a nos assistir, a nos seguir neste canal e acompanhar não somente este vídeo, mas as próximas aulas que nós teremos aqui neste canal. Seja bem-vindo ao canal do pastor Raimundo Campos, que vai me ajudar nesse grande desafio. Eu sou pastor há mais de 20 anos, liderei por 10 anos uma secretaria de missões, como também fui missionário no campo. Fui também a alguns países, visitei alguns missionários, ajudei muitos missionários a montar os seus projetos e estou aqui para ajudar você, ajudar a sua igreja. Então, já se inscreve no canal, dá o seu like, comenta, compartilha com outras pessoas e vem comigo para uma aula que vai ser bênção para a sua vida. Escola para Líderes de Missões, Pastor Raimundo Campos. Bem, vamos montar, essa primeira aula, nossa primeira aula, vai ser sobre algumas precauções que nós devemos ter antes de montar o projeto missionário. Nós teremos outra aula que nós vamos discutir o projeto em si. Mas na aula de hoje, nós vamos descobrir algumas verdades que são imprescindíveis na hora de você montar o seu projeto, ou antes de você montar o seu projeto. Você deve considerar as coisas que eu vou lhe dizer aqui. A primeira coisa que você deve fazer é considerar as deficiências e eficiências de sua igreja. Antes de você sentar no seu escritório, na sua sala de missões, antes de você conversar com o seu pastor, antes de você compartilhar com os seus parceiros em missões, você deve primeiro analisar a sua igreja. Todo bom projeto, ele só vai avante se a pessoa que está elaborando o projeto observa o ambiente, observa como é a cultura na qual você vai implantar este projeto. Quando você está, por exemplo, montando um negócio secular, você precisa fazer uma pesquisa de campo, conhecer as necessidades daquela comunidade, procurar saber se o negócio que você vai montar ali vai atender às demandas daquela região. Com a igreja não é diferente, com o projeto missionário não é diferente. Então, em primeiro lugar, você precisa conhecer a sua igreja. Quais são as deficiências de sua igreja? E quais são as eficiências de sua igreja? As deficiências são aquelas áreas de vulnerabilidade. São as áreas nas quais a igreja é falha. São aquelas lacunas que a igreja deixa no ministério, na evangelização e em todas as áreas. São essas lacunas que você vai precisar preencher, ou não todas as lacunas, mas algumas dessas lacunas, especialmente aquelas que estão relacionadas com o seu projeto, com o desejo do seu coração. As eficiências são as áreas em que a igreja se sai bem e atua com sucesso. Você deve observar essas áreas, porque elas poderão ser de grande utilidade, não somente no montar do seu projeto, mas especialmente na execução do seu projeto. Então, essa parte positiva da igreja, essas posturas interessantes da igreja, serão relevantes para você colocar em prática o seu projeto. Vou dar aqui, por exemplo, alguns exemplos de deficiências. Por exemplo, você vai observar que a sua igreja não visita, ela não vai aos lares, ela não vai às famílias. Então, esta é uma oportunidade de você montar um projeto missionário
onde a igreja se sinta engajada na evangelização através das visitas dos lares, através dos grupos familiares e assim sucessivamente. Às vezes, a igreja tem um evangelismo frágil, embasado em métodos ultrapassados. E você pode usar essa carência, essa deficiência, para que seu projeto atenda a esta necessidade. Às vezes, a igreja tem uma recepção fria com os pecadores. Às vezes, um dos motivos pelos quais as pessoas não visitam a igreja, seja porque a igreja não tem a habilidade para receber os visitantes e talvez, de acordo com o seu projeto, de acordo com o foco do seu projeto, essa falha possa ser a oportunidade para você criar algo que venha preencher esse vazio, preencher essa lacuna. Às vezes a igreja também não tem percepção de evangelismo e missões transculturais. Eu tenho uma amiga que ela sempre diz que missão na igreja é uma questão de cultura, ou melhor, é uma questão de educação. Aliás, essa é a palavra que ela sempre usa. Missões é uma questão de educação. E quando ela fala isso, ela está falando do processo de conscientização. Ela está dizendo que para uma igreja se engajar em missão, o pastor da igreja, o líder de missão, deve desenvolver uma cultura da educação missionária através de conscientizações que tenha bons alicerces e assim possa gerar na igreja o desejo pelo trabalho missionário, pelo trabalho da evangelização. Então, se a igreja não tem percepção do que seja evangelismo, que seja missões transculturais, então o seu projeto deve observar essa lacuna e, de acordo com aquilo que Deus colocar em seu coração, você deve procurar preencher esse espaço. Às vezes a igreja tem uma ausência de programa de evangelismo, ausência de programa de evangelismo segmentado, que é aquele evangelismo que atende às camadas da sociedade, atende, por exemplo, a meninos de rua, a idosos, aquelas chamadas tribos urbanas que nós temos sempre dentro das grandes cidades. Por exemplo, talvez a igreja também tenha uma ausência de programa de comunhão e discipulado. E por que eu coloquei isso aqui? Porque esse processo de conscientização do trabalho missionário, da evangelização, com base especialmente na escritura, ele nasce através de um discipulado eficiente. Então, se a igreja ela está falhando na questão da comunhão, do discipulado, você pode se utilizar desta oportunidade para criar um projeto que leve a igreja a se conscientizar do seu papel discipuladora e também de fomentadora da comunhão entre os irmãos. Então, essas são algumas deficiências. É claro que existem outras que poderiam ser elencadas aqui e existem, talvez, você fazendo uma pesquisa de campo com o seu pastor, com a secretária da igreja, com as lideranças da igreja, faça uma pesquisa com os próprios membros, você vai poder identificar as lacunas que existam ou que existem em sua igreja. As eficiências, e aqui onde está a oportunidade de você criar um bom projeto, são aquelas áreas, como já foi dito, em que a igreja se sai bem, e ela se sai bem, ela atua com sucesso naquela área. Ela possa ser que ela tenha um bom ministério de louvor. E isso seja muito bom, possa ser utilizado no seu projeto. Não somente de conscientização da missão transcultural, dos processos que levam uma igreja a fazer a missão transcultural, como também nos processos da evangelização local. Uma igreja que tem um bom ministério de louvor, que tem um bom ministério de adoração, é uma igreja que tem um sentimento,
É uma igreja musical, é uma igreja que está, de certa forma, ligada com a adoração a Deus. E o grande projeto de Deus é que todos os homens o adorem. E ele faz isso se utilizando daquilo que nós chamamos de grande comissão, de obra missionária. Então, se na igreja tem viés de adoração muito forte, você tem um grupo aí muito forte, isso é sinal que a igreja tem um sentimento da verdadeira missão da igreja, que é adorar a Deus. E isso pode contribuir positivamente para o seu projeto e, em determinado momento, pode caber aí dentro do seu projeto. Se a igreja tem uma boa frequência nos cultos, programas e atividades. Então, presta bem atenção. Se você tem uma igreja onde os irmãos frequentam bem os cultos, frequentam as atividades, tem ótimos programas de evangelismo, de discipulado, programa de comunhão, programa do Ministério Feminino, do Ministério de Adolescentes, etc. E tal. Então, essa é uma igreja que está unida, ela está vivendo a comunhão. Então, esse é um ambiente que você pode se utilizar para montar aí o seu projeto. Porque se a igreja está engajada nas programações, nos cultos, nas agendas, isso é sinal de que, através de um processo de conscientização muito bem feito, de um projeto muito bem elaborado e colocado em execução, essa igreja termina abraçando a causa da qual você está envolvido, ou da qual você está envolvido. Você tem um programa de acampamento, de viagens, de caravanas. Então, uma igreja que está envolvida com programas de acampamentos, viagens, caravanas, é uma igreja que não vai ter dificuldades, portanto, de se envolver em um projeto missionário, já que todo projeto missionário requer e envolve o engajamento, o movimento da igreja, o sacrifício de sair, de se deslocar e assim sucessivamente. Então, esse aspecto positivo da igreja, essa eficiência da igreja nesta área, possa contar positivamente para o seu projeto. Programas sociais, organização de agendas, liturgia, se a igreja tem programas sociais, porque missão sempre está envolvendo uma parte da ação social. Se a igreja é organizada, ela tem uma agenda organizada, uma liturgia organizada, essas são, portanto, características positivas que podem ser aproveitadas pelo pastor da igreja ou pelo agente de missões da igreja para envolver essa igreja em um projeto missionário. Então, observe essas deficiências, observe essas eficiências da igreja antes de você colocar o seu projeto em execução. E uma vez que você fez essa observação, fez o devido levantamento, fez a pesquisa de campo, identificou os problemas da igreja, identificou as coisas boas da igreja, os pontos positivos da igreja. E quem sabe até você conseguiu aí ver a possibilidade de levantar pessoas habilitadas, portanto, para lhe ajudar nesse processo. Então, vem o segundo passo. Comece devagar. Não tenha pressa de tirar o seu projeto do papel. Todo projeto deve sair do papel, mas isso deve acontecer de forma calma e paulatina. É como dizem os antigos, não coloque a carroça na frente dos bois. Então, não tenha pressa. Todo projeto de missões deve sair do coração de Deus. Todo projeto de missões deve sair do coração de Deus. E não pode ser proveniente da sua ansiedade, do seu desejo de querer mostrar trabalho, de querer mostrar que já está na hora, já é o tempo. Sim, tem momento da vida que a gente tem que tomar uma decisão imediata.
Mas quando se trata em montar um projeto, você tem que ter bastante cautela. E isso pelas razões que nós vamos compartilhar com você em uma próxima aula. Então, lembre-se que Deus é o maior interessado em missões. Deus é o maior interessado em missões. Então, antes de você se cabelar, antes de você ficar aflito, querendo fazer as coisas, lembre-se que o mais interessado que você é o próprio Deus. Não ache importante nada antes de orar e ter a direção de Deus. Então, essa recomendação para você que vai montar um projeto missionário. Bom, uma vez que você tenha tomado esses cuidados, esteja pronto para o processo. Lembre-se, toda a implantação de um projeto é processual. Como foi dito, como acabei de dizer antes, não coloque os carros na frente dos bois. Não tome decisões precipitadas no calor das emoções. Mesmo que você esteja numa conferência missionária, num fórum de missões, um congresso de missões que sempre tem a tendência a nos sacudir, sempre tem a tendência, não é, a nos levantar e fazer com que nós queiramos agir rapidamente, mesmo assim. Tenha calma, seja prudente, aguarde o devido processo, passe pelo devido processo, para que quando o seu projeto estiver em execução, ele tenha mais probabilidade de dar certo do que de dar errado. Então, lembre-se que o novo, às vezes, gera resistência. Tenha calma, portanto, não saia julgando as pessoas. Essa é uma recomendação que eu sempre dou. Não saia julgando aquela pessoa que foi contra o seu projeto. É filho do diabo, que não presta, inimigo da obra. É claro que existem os inimigos da obra, mas às vezes algumas pessoas resistem, não é por ser inimiga da obra. Então tenha paciência com a igreja, tenha paciência com seus pares, com seus liderados e com os irmãos que não vão compreender esse projeto. Tenha paciência, porque toda mudança gera resistência por parte de alguns. E aqui vale a pena recomendar a você que não trabalhe baseado naqueles que resistem. Às vezes, os que resistem são poucos. Então, para você não cometer erros contra as pessoas, contra a igreja, e terminar sabotando o seu próprio projeto, observe as tradições e a mentalidade do povo para o qual você está propondo esse projeto. Então, respeite e esteja pronto para adaptações e mudanças nas ideias originais. Não se esqueça disso. Não diga, não, eu fiz assim, eu projetei assim, Deus colocou no meu coração, é assim que você vai ser. Não, é assim que vai ser. Não é assim. Às vezes, devido a algumas resistências, devido a algumas tradições no meio da igreja, devido à mentalidade do povo que não está, às vezes, preparada para o novo, você precisa reconsiderar, respeitar e estar pronto para adaptar o seu projeto àquele ambiente, estar pronto para fazer mudanças nas ideias originais, naquilo que veio a princípio na sua mente. Bom, eu iria tomar esse caminho, mas como encontrando essa situação aqui, eu não sei se tem essa tradição, os mais velhos pensam dessa forma, então não vou chegar no impacto, eu vou diminuir um pouco isso aqui, vou tirar isso aqui, vou acrescentar mais uma coisa que possa ajudar nesse contexto de tradições da minha igreja, e para que o seu projeto não nasça já falido. Então, faça essa reconsideração nesse processo de implantar o seu projeto de missões. Então, eu quero terminar por aqui hoje, porque eu não quero deixar esse vídeo longo. Eu quero convidar você para o próximo vídeo, que é a parte 2 do nosso vídeo, onde nós vamos falar dos próximos passos
Você não deve perder. O vídeo está muito bom e eu quero convidar você novamente a compartilhar esse vídeo, a conversar com o seu pastor. Se você quiser nos convidar para uma palestra na sua igreja, nós estamos à disposição desde que caiba na nossa agenda. Compartilhe nosso vídeo, curta, se inscreva em nosso canal e esteja pronto para mais novidades em nosso canal. Um forte abraço, Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Escola para Líderes de Missões, Pastor Raimundo Campos.